Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas reflexões sobre a taxa de juros da economia e sobre a inflação. O que há por trás desses principais índices, taxa de juros da economia e a inflação? O vídeo de hoje ele foi uma ideia que surgiu a partir de uma contribuição, de um comentário que aconteceu no nosso canal. Eu coloquei uma tarja preta em cima do nome da pessoa, porque a gente não pode expor ninguém, né? Às vezes a pessoa não quer ser exposta, então coloquei uma tarja ali. Eu vou aproveitar apenas o comentário para a gente bater um papo aí sobre esse assunto, né? Então a ideia é partir daqui. E o comentário, né, foi no vídeo do CDI ou IPCA+, né, que eu falei um pouco dos indicadores em si. E aí veio uma reflexão dele, né? Não esqueça que o CDI deriva da Selic, é verdade, né? O CDI ele deriva da Selic, é próximo da Selic. E a Selic é administrada pelo Banco Central. Então, quem comanda realmente a Selic, né, que é a taxa de juros de curto prazo, é o Banco Central, que sempre está a favor dos bancos privados, né? Aí aqui eu já tem alguma certa discordância, né? Pode ter diversas versões ou diversas formas de você pensar, né? E eu coloquei aqui, ó, o problema é que os governos odeiam juros altos, pois os juros altos eles deprimem a economia, né? E é verdade, quando você eleva os juros, né, você acaba deprimindo a economia. Então, mesmo que existisse, né, alguma coisa para favorecer os bancos, os banqueiros, porque muitas vezes quem está lá realmente no Banco Central, ele é um banqueiro. Tem muitos banqueiros que ganham muito dinheiro que tem que abrir mão de uma determinada quantia de salário, um CEO, alguma coisa para poder assumir um banco central, por exemplo, né? E lá eles ganham muita experiência, eles fazem muitos contatos, eles entendem como é que o governo funciona e para eles é muito bom isso também, né? Então, assim, existe esse tipo de relação, né? E a pessoa que vai ocupar lá o Banco Central tem que se desvincular dessas outras instituições. Mas já aconteceu várias vezes mesmo e é uma reflexão. Então, aqui são algumas reflexões que a gente vai fazer, né? Os governos eles preferem inflação do que a taxa de juros alta, foi o que eu coloquei, com todo mundo gastando e se endividando, pois parece que o cidadão comum, quando ele está gastando mais, né, quando ele está se endividando mais, ele está consumindo mais. Então ele está vivendo um período próspero. Parece para ele que esse período é mais próspero, sem saber que está gastando o dinheiro do amanhã, né? Então, quando você tem uma taxa de juros mais elevada, você acaba suprimindo, né, essa questão do consumo. Quando você abaixa essa taxa de juros e você incentiva o consumo, as pessoas começam a consumir mais e elas falam, poxa, aquele período foi muito bom, eu fazia tal coisa, eu tinha tal carro, eu viajava, fazia não sei o quê. Só que muitas das vezes era a base de crédito, né? Então o crédito fica mais barato, você se endivida para frente, e aí você compromete, né, dinheiro que vem do seu futuro no dia de hoje. Então você faz uma prestação, você ganha R$ 1.000, faz uma prestação de 200 para pagar em 3 anos. Você vai passar os próximos anos, né, em vez de ganhando 1.000, você vai ganhar 800, né? Então você compromete a renda futura para ter um gasto maior agora. Então tudo, quando o governo incentiva, né, os gastos acabam indo por esse caminho também, né? Então, aqui, até 2014, as empresas doavam para ambos os lados, que era o lobby. Então, você tinha uma campanha eleitoral e diversas empresas, inclusive bancos, eles doavam para o candidato A e para o candidato B, né? Então, assim, o mesmo banco doava para dois candidatos, para os dois candidatos diferentes, né, que estavam na final ali, justamente porque essa questão de lobby e tal. Então, tanto bancos quanto grandes empresas, empreiteiras, eles sempre fizeram doação. Até que o STF ele proibiu, né, doação para campanhas políticas, né? Então, meio que acabou com isso, começou a fazer só doações de campanha física, mudou a estratégia aí dos políticos para fazer captação de dinheiro. Mas isso significa, né, que a gente existe, né, por trás, né, tanto política, economia, essa coisa toda existe, diversas manobras ali por trás que a gente tem que refletir, né, em cima do que está acontecendo. E aqui eu coloquei uma primeira reflexão, mais uma reflexão, né? Por que a nossa Selic é tão alta? A gente tem uma taxa de juros realmente do mundo hoje, né? A gente vai ver mais para frente que a gente tem a maior taxa de juros do mundo ainda. Então, para que a Selic é alta? Para segurar a nossa inflação. Porque a gente é um país muito inflacionário, a gente tem muita inflação, a gente sempre teve inflação, agora que a inflação está sob controle, né? Então, o primeiro motivo da Selic alta é para segurar a inflação. Ela vai equilibrar o câmbio também, né? O que é o câmbio? A quantidade de moeda que você tem que dar em troca de outra moeda, por exemplo, o dólar.
Quando você tem mais dólar aqui no país, né, o real ele se valoriza frente ao dólar. Quando você tem menos dólar, o real se desvaloriza, né, frente ao dólar. Essa relação, ela é uma relação que está sempre mudando. Então, os governos, eles têm uma taxa de juros de equilíbrio para a economia. Você não machuca a exportação, porque para exportação o dólar forte é melhor. No entanto, para importação, que gera, que você compra diversos tipos de produtos, né, de equipamentos, para importação, um dólar alto é ruim, né, porque gera inflação também. Então, existe todo um equilíbrio. Quando você mexe com alguma coisa acontece do outro lado. Então, você abaixa a taxa de juros, alguma coisa acontece. Você levanta a taxa de juros, outra coisa acontece. Esse sistema todo que está em equilíbrio ele acaba mudando. Então, outra coisa é para atrair investimentos. Então, se você tem uma taxa de juros maior do que os Estados Unidos está em 5%. A nossa não pode ser 5%, porque senão todo mundo vai para os Estados Unidos. É melhor investir lá, o país mais seguro, né? Lá tem uma legislação melhor, só tem 2 partidos políticos, não muda muita coisa ao longo dos anos. Então, lá os Estados Unidos eles têm muito mais capacidade para atrair dinheiro de investimento do que a gente. Então, a gente tem que oferecer mais do que outros países. Então, para a gente atrair investimento, a gente tem que ter, né, a taxa de juros mais alta. A gente tem que dar mais dinheiro para que as pessoas queiram, em vez de investir nos Estados Unidos, país do primeiro mundo, venham investir aqui no risco, né, nos países de segundo, terceiro mundo. E aí eu coloquei uma imagenzinha esse aqui é do motor do carro, dos pistões, né? Quando tem 2 pistões para cima, tem 2 para baixo. Quando tem 2 para baixo, tem 2 para cima. Então eles vão se alternando, né, os 4 pistões. A gente tem justamente essa questão do pistão que está para cima, digamos, é a Selic. Aí o para baixo aqui está a inflação. Quando você começa a baixar a taxa de juros da economia, a Selic, a inflação ela começa a subir. Então eles ficam sempre assim, até você tentar achar um meio termo, né, um caminho. A inflação está vindo muito forte, você tem que subir a taxa de juros. Inibiu muito a economia, a inflação está baixa, você vai descendo ela e vai subindo. Então você tem sempre um equilíbrio, né, com relação tanto à taxa de juros, né, quanto à inflação. E é por isso que a Selic aqui no Brasil é alta. São as características do Brasil mesmo. E isso faz, né, essas características do Brasil faz com que a gente tenha a maior taxa de juros do mundo. Então, a lista dos países com maior taxa de juros é essa aí. O Brasil está com 6,9, depois vem México, Colômbia, Hungria, Chile, Indonésia, são países, né, de economia mais em desenvolvimento, que tem taxa de juros mais alta porque tem que atrair capital. País que precisa de capital para se desenvolver, que não tem infraestrutura, que não tem nada ainda, ele precisa atrair capital. Para atrair capital, ele tem que ter taxa de juros mais alta, né? Essa aí é a história. Senão, o capital ele vai para países de primeiro mundo que são mais seguros. Para você ir para o risco, você tem que ganhar mais. Essa é a lógica e é por isso que o Brasil, para atrair dinheiro, ele paga mais. E é por isso que ativos, por exemplo, de infraestrutura, fundos imobiliários, né, as CRIs, eles oferecem taxas muito grandes. Você vai construir alguma coisa, vai construir linha de transmissão, você vai construir um porto, aeroporto, qualquer coisa. As pessoas que ganham essas concessões, elas ganham com uma taxa de juros bem interessante acima da inflação. Por quê? Porque o Brasil precisa, né? Então tem que oferecer taxa de juros melhor para a pessoa vir para o país subdesenvolvido correr risco, né, investir por aqui. Por que o governo não gosta de Selic alta? É uma outra reflexão. A Selic alta ela é ruim para o governo porque ela aumenta o valor da dívida do governo. Então, hoje, né, a dívida do governo está em torno de 6,5 a 7 trilhões. Pega 10% disso, né? Vamos colocar uma taxa de juros de 10%. Então, você vai ter aí entre 650 a 700 bilhões por ano só de juros em cima da nossa dívida. Então, a dívida ela cresce de forma muito alta porque a gente tem uma dívida muito grande, né, e a taxa de juros dela é muito alta. Então, por governo, sempre, quanto mais baixa a Selic, melhor. Né? A Selic alta, ela inibe a economia. Inibir a economia é péssimo para os governos. O governo não quer inibir a economia. O governo ele quer que todo mundo compre. Por quê? Porque se todo mundo estiver feliz, comprando, né, tendo mais coisas, as pessoas vão lembrar daquele governo como um governo que foi bom. Né? Então, eles ganham votos. Né? A economia ruim, ela derruba a popularidade dos políticos. E derruba políticos. Né? A gente teve diversos casos aí no Brasil, né, políticos que acabaram saindo, né? Teve o Collor, a Dilma, vários que acabaram saindo porque fizeram coisas muito ruins na economia. Então a economia ela é a chave, né, para qualquer político dentro do Brasil para ele estar bem. Então se conseguir tocar bem a economia, ele vai bem. Se a economia for mal, o político vai mal.
E aí, muitos políticos usam de estratégia, né? Então, o que eu posso fazer para gastar o máximo possível no meu governo e passar a conta para o governo da frente? Né? Então, todos os governos eles fazem isso. O governo passado, esse governo, o próximo, todos eles vão tentar gastar o máximo no próprio governo e passar a conta a ser paga para o governo da frente. A gente não tem um plano, né, de governo em governo anual ao longo de 10, 20, 30 anos, igual tem na China, igual tem em outros países, que fala, ó, você só pode gastar tanto, você tem que fazer isso, você tem que cumprir aquilo. Não. Aqui cada um faz uma coisa. E é por isso que o Brasil é isso. Né? Você faz uma obra, daqui a pouco você desfaz ela, você faz uma outra coisa, você muda o nome de um plano, a gente não dá sequência em nada. Isso é muito ruim para a população de uma forma geral. A Selic alta é difícil para empreender. Por quê? Porque a taxa de juros ela é o custo do dinheiro, é o preço do dinheiro. Você pensa o seguinte, eu preciso de dinheiro emprestado, eu preciso de 100 mil. Tá? Qual que é o custo? Qual que é o preço desse dinheiro? 10% ao ano, 12% ao ano, 15% ao ano? É inflação mais 8, mais 7, mais 10? Quanto mais alta essa taxa de juros, né, maior é o custo do dinheiro. E toda empresa precisa de dinheiro para se desenvolver. Então, quanto mais alto o custo do dinheiro, pior para empreender. Pior para empreender, você tem crédito mais escasso, né, porque a taxa de juros é muito alta, as pessoas não tomam crédito, é um crédito restritivo. Vai ter menos investimentos no país, vai ter menos empregos. Então, as empresas elas precisam de empreender e é por isso que a taxa de juros ela tem que estar num nível bem razoável para que as empresas consigam sobreviver. Né? Por que os governos aceitam a inflação? E aqui é uma outra reflexão, e essa reflexão é importante, né? Pouca gente entende ela. A inflação, ela aumenta a arrecadação do governo. Então, você baixa a taxa de juros, a inflação sobe. Baixou os juros, a inflação subiu, né? Igual aquele movimento lá do pistão do carro. Está baixando a taxa de juros, o que vai acontecer com a inflação? A inflação vai para cima. Essa inflação para cima, ela vai aumentar a arrecadação do governo. Por quê? O preço de tudo sobe. O governo ganha um percentual em cima do preço de tudo que é vendido, a arrecadação do governo aumenta. Então, você tem uma menor quantidade, né, de poder de compra na mão do povo. Por quê? Porque o governo ele vai arrecadando cada vez mais. E esse dinheiro que você tinha, né, ele vai valendo cada vez menos. Então, a maior parte da arrecadação fica na mão do governo. E aí, o governo, tendo mais dinheiro, ele pode fazer a barganha com a população. Né? Então, o que o governo faz? Eu vou dar um auxílio a alguma coisa. Então, o cara perdeu o poder de compra, o governo dá um auxílio de alguma coisa e as pessoas falam: poxa, mas esse governo foi muito bom, foi muito legal, porque ele está dando um auxílio, né, porque o meu poder de compra está caindo. Mas só que quem está tirando o poder de compra é o governo com a inflação. Né? Então, é a história do borracheiro e do prego. Né? Tem um borracheiro na beira da estrada, ele joga um monte de prego. Aí fura o pneu do carro, o pessoal para no borracheiro. Aí o borracheiro troca o pneu e ainda faz um desconto legal. Né? O cara fala, pô, esse borracheiro é gente boa. Mas ele que está furando o pneu. Ninguém sabe que ele que está jogando prego. A inflação é isso. A inflação ela tira o nosso poder de compra. E a inflação ela é dada, né? Ela é colocada por conta de estímulos da economia, né? De uma forma geral. E o governo ele aceita um determinado nível de inflação. São as metas de inflação aqui no Brasil. O governo ele aceita aquela meta ali. E aquela meta o tanto de inflação que vai ter, é o tanto de poder de compra que você perde. Né? Então, ao longo do tempo, a gente vai perdendo esse poder de compra que vai passando para a mão do governo, o governo fica mais forte para barganhar com o cidadão e a gente fica mais fraco para manter o nosso poder de compra. Então, gastar agora é sempre melhor do que gastar depois. Né? Dando um incentivo para o consumo, você acaba puxando essa inflação para cima. Então você consegue jogar essa conta para o governo, para outro governo, ou para amanhã. Né? Então você passa uma imagem boa e joga uma conta para o próximo governo que vai assumir. Impede com a inflação. Né? Todo mundo que não consegue repor a inflação. Quem consegue repor a inflação? O empresário. O empresário ele consegue. Por quê? Eu vendo um produto ou um serviço. Aumentou meus custos, eu aumento o preço do produto e serviço. Então eu repus a inflação que eu eu mantive a margem, eu estou ganhando um pouquinho a mais. Então todo ano eu vou ganhar um pouquinho a mais porque eu vou reajustar meus produtos ou serviços pela inflação. O salário mínimo, ele também é reajustado pela inflação por lei. Então quem ganha o salário mínimo vai ganhar o salário mínimo ali, né? Teve inflação, você vai subir um pouquinho o salário mínimo, pelo menos até a inflação. Tem alguns anos aí que a gente tem ganho real do salário mínimo, mas pelo menos ali a inflação ele é repassado no salário mínimo todo ano. O que acontece, né, com essa passagem para o salário mínimo de toda a inflação? Ele tem um poder indexador.
né? O que é esse efeito indexador que ele tem? Tudo sobe com o salário mínimo subindo, porque as demandas elas acabam subindo, né? Então você tem um impacto primeiro na previdência, porque ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, nem o aposentado. Então aquele aposentado lá que o governo ele não tem condição, né, de dar um salário mais alto, mas ele dá pelo menos o mínimo ali para o aposentado. O salário mínimo sumiu, o salário do aposentado também sobe, né? Então vai subir, vai ter impacto na previdência. Então a previdência ela cresce muito a todo ano. E aí o que, é que o governo tem que fazer, né? Ele vai ter que aumentar a idade para que as pessoas não se aposentem tão cedo, né? Para você poder ter menos aposentados usufruindo desse benefício. Então você aumenta o salário mínimo, aí você tira tempo de descanso, né, tempo de aposentadoria das pessoas mais velhas, né, para passar isso para quem está ganhando salário mínimo agora. Então, é uma forma, né, de você retirar o poder de compra da velhice e passar o poder de compra para as pessoas mais jovens, né? Então, você tem, quando você vai ficando mais velho, você tem que trabalhar cada vez mais e as suas necessidades de remédio, aquela coisa toda, vão aumentar. Então, na velhice, você acaba tendo um padrão de vida muito pior, né? Por isso que muita gente investe, né? Porque não dá para confiar só no governo, né? Você tem que fazer o seu pé de meio, você tem que ter um apoio do seu próprio capital e vai suprir você com uma renda. Então, salário mínimo reajustou pela inflação, empresário reajustou pela inflação, e quem ganha 1,5 salário mínimo, 2 salários mínimos, um dia vai ganhar um, né? Então, todo mundo que por exemplo, um pouco menos pobre ou classe média, a cada ano que passa, ele vai ter um poder de compra cada vez menor, né? Ele vai reduzindo esse poder de compra. E você tem cada vez mais pessoas, né, com menos poder aquisitivo, dependendo dos governos, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem com essa questão da inflação, que é o repasse, né, do poder de compra do povo para o governo, em forma de impostos. E aí, as pessoas, normalmente, elas lutam todas, né, contra o juro alto, com exceção de quem? Dos rentistas, né? Então, menos os rentistas. Os rentistas, eles gostam do juro alto. O juro mais alto, melhor para o rentista. Mas uma coisa que não te fala, né? O governo ele depende, não só depende dos rentistas, como ele compete pelos recursos, né, desses rentistas com relação às empresas. Então o governo ele oferece, ó, eu tenho um título aqui do Tesouro, a CDI, né? A CDI está 13. Eu tenho um título do Tesouro aqui, IPCA mais 6. Então a empresa que quer captar tem que oferecer IPCA mais 7 ou mais 8. O governo tem menos risco que ela, né? O governo ofereceu 12, né, no CDI, a empresa que vai captar tem que oferecer 13 ou 14, né? CDI mais 1, CDI mais 2. E aí o governo está competindo com as empresas, a empresa ela tem que oferecer oferecer mais ainda, né, do que o governo está oferecendo para poder captar. Só que esse custo de capital da empresa ele tem que fazer sentido. Se for muito elevado, a empresa ela não consegue fazer o dinheiro suficiente para poder pagar aquele empréstimo e acaba quebrando. Então, no Brasil, a gente tem diversos casos de empresas que se alavancaram, fundo imobiliário que se alavancou está passando por dificuldade. A gente viu empresas agora recente, né, que se alavancou para comprar, para fazer compras na época da pandemia, agora está fechando, né? Então, o Subway, né, as empresas lá que são donas do Subway, daquele café lá dos Estados Unidos, até esqueci o Starbucks, né, a empresa dona do Starbucks, eles se alavancaram para comprar durante a pandemia, a taxa de juros foi de 2 para 14, pronto, quebrou, acabou com os planos ali da empresa, né? Então, o Brasil ele tem um péssimo histórico de inflação. A gente é um país muito inflacionário. Qualquer coisa, a inflação aparece por aqui. É por isso que quando teve a pandemia, a gente quase zerou a taxa de juros, jogou para 2 e ficou de olho. Quando começou o consumo aumentar ali, começou a subir a taxa de juros rápido. O Brasil foi o primeiro que subiu a taxa de juros, porque a gente já tem experiência histórica com inflação de muitos anos. A gente sabe que a inflação é terrível e que se você soltar o dragão, é difícil você colocar ele dentro da jaula de novo, né? Aí a gente tem esse medo, né, da inflação demais. Então, a inflação pouca para o governo é bom, a inflação demais é péssima, né? Acontece o que está acontecendo aí em outros países. A Argentina, a Venezuela tem uma inflação muito elevada, né? E aí a população não tem, não tem nem... Ele tem que dolarizar a economia, começa a aparecer diversos políticos aí prometendo tudo, né? Porque ele não consegue, o país ele não consegue mais conviver daquele jeito, né? Ele vai, não tem dólar mais, as pessoas quando chegam lá, ninguém quer o tal do peso, né?
E esse tipo de situação, elas acontecem com esses países, né, que tem uma inflação muito grave, muito alta. E o Brasil passou por isso, né? A gente passou por isso na década de 80. A gente tinha os gatilhos, né? Tinha um negócio que chamava gatilho salarial. O que era isso? Você recebia um salário, a inflação vinha 20%, 30% no mês. Aí, toda vez que batia 20%, você tinha um reajuste automático de salário, né, na ordem de 20%. O que passasse dos 20%, você jogava para outro mês. Né? Então, se viesse 35% no mês, você recebia 20% de gatilho e jogava o restante para outro mês. E aí você ia, né, cada vez produzindo mais dinheiro para poder pagar uma situação. Só que o governo, durante esse período que teve inflação e você não teve reajuste, ele fica com o seu dinheiro, ele arrecada mais. Né? E você perde o poder de compra. Então, assim, a inflação ela é péssima para todos. Aqui no Brasil a gente teve, né, eu fiz até um vídeo sobre isso, né, essa questão de inflação, eu comparei inflação, né, que é o IPCA+, com o CDI. Então, ao longo do tempo, você pega o melhor título do Tesouro é o IPCA+, né, por longuíssimo prazo, ele rende mais do que o CDI. Então, o IPCA+ rende mais do que o CDI, você tem que colocar o CDI mais alguma coisa para dar ali, né, o IPCA. A gente viu em um dos vídeos, né, então veja o vídeo aí, CDI ou IPCA+, né, que é um vídeo que eu gravei há pouco tempo, em que ele fala, né, em torno de o IPCA mais 6 dá aproximadamente ali uns 130 e poucos por cento do CDI. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa inflação persistente, a gente tem esse problema grave aí com inflação e a gente tem taxa de juros elevada. Então, a taxa de juros elevada, uma inflação sempre perto da meta ali ou acima da meta, é difícil ela ficar, né, na parte de baixo da meta ali, é do meio para cima, ou então passando ainda um pouco da meta. Porque para o governo é bom, né, um determinado nível de inflação sem que ela dispare, e ao mesmo tempo, né, ele quer sempre abaixar a taxa de juros da economia, porque você incentiva a economia fazendo isso. As empresas elas vão contratar, as pessoas elas têm poder de compra maior, né, elas conseguem se endividar, né, em CDI, com CDI baixo para comprar coisas, fazer prestação, comprar casa, comprar carro, e a economia vai gerando. Só que isso gera inflação. Então é por isso que no Brasil, né, a inflação ela tem se saído melhor do que o CDI, embora a gente tenha um CDI campeão. Né, a gente, ao longo da história do Brasil, né, a gente teve CDI batendo tudo, batendo bolsa, batendo tudo. O CDI é um excelente negócio no Brasil, só que ele ainda conseguiu perder para o IPCA+. Né? Por quê? Porque a gente é um país que a inflação ela é sempre persistente, e uma inflação mais uma taxa de juros acima dela, né, em torno de 6%, né, ela se mostrou bastante rentável aí no longo prazo. Eu fiz um vídeo também falando, né, sobre isso, que é o IPCA mais 6, né, o segredo revelado. Então, ativos, né, que rendem acima de 6, 7% ao ano, repondo a inflação, né, de taxa de juros real, tiveram uma performance espetacular ao longo do tempo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, né, depois, terminando aqui, você vai lá e assiste esse vídeo aí, que vale bastante a pena, tá bom? Era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo sobre o assunto. E aí, o que você acha aí sobre esse assunto? Né? O Brasil, ele precisa baixar mais a taxa de juros? Tem que deixar a inflação um pouco mais alta? Ou tem que controlar a inflação mesmo? Né? O que você acha? A gente está entre a cruz e a espada. Né? Ninguém quer taxa de juros alta, taxa de juros alta inibe a economia, mas também ninguém quer inflação alta, porque a gente sabe que a gente perde poder de compra, né? E a gente fica na mão dos governos, o que é o que ninguém quer. Né? Na Argentina, eles perderam muito da liberdade deles, porque eles não podem ter dólar, o governo limitou a quantidade de dólar que eles podem comprar, eles perdem essa autonomia de comprar o dinheiro que eles querem na hora que eles querem, porque o governo ele tem que controlar essas coisas todas, né? Então fica mais difícil de você ter essa liberdade, né? Essa coisa do investidor, você poder comprar dólar, você viajar, fazer alguma coisa, você poder ter as coisas sem que haja uma proibição, né, do Estado. Né? Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. A gente tem aqui embaixo os links para o relatório de fundo imobiliário, relatório de FIP, de FINFRA, que ficam aqui embaixo também. E até o nosso próximo vídeo.